Vamos falar sobre saúde, uma saúde do corpo que é fundamental para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, para a saúde de todos os nossos corpos, de nosso organismo como um ser integral. Vamos falar do pulmão. Essa coluna, a minha playlist, se chama Danda, reflexões e dicas, etc. O que é Danda? De onde veio essa palavra? Essa palavra é uma palavra em sânscrito que significa vara. Quando eu fiz yoga, quando eu encontrei com meu grande mestre, meu pai espiritual, Swami Sarvananda, ele me chamava de mirra ou ele me chamava de bambu. Eu mais alta um pouco, né, do que ele, na época era muito magra e quando eu o conheci me tornei uma pessoa flexível, com um corpo mais flexível. E ele me chamava carinhosamente de bambu. E eu gostava muito de receber esse nome. Quando eu descobri que Danda, né, significava vara, eu decidi colocar o nome da minha empresa, o nome da minha empresa artística, o nome fantasia dela é Danda. E eu acho que é uma palavra muito doce, né? A gente lembra da criança pequenininha, né, que a gente chama para dandar, vamos dandar, caminhar, né? Então é uma palavra que para mim representa essa questão do eixo, da vara. E por que eu resolvi falar dela agora para falar de pulmão? Né? Pulmão é tão redondo, né? Não tem nada a ver com vara. Tem sim, tem muito a ver. Porque o nosso pulmão, né, é um órgão que está o tempo todo em movimento, inflando e esvaziando para oxigenar o nosso organismo. E principalmente, além de oxigenar, nos trazer energia vital. Mas vamos falar da parte física do pulmão hoje, né? O pulmão, ele é como se fosse um balão bem grande que compreende toda essa região das nossas costelas. Então nós temos as costelas inferiores, são flutuantes, elas se movem exatamente para dar espaço ao funcionamento do nosso pulmão, para que ele possa se encher como um todo. Muitas vezes nós não respiramos enchendo todo o pulmão. Às vezes há pessoas que passam dias, ou meses, ou anos sem saber usar o seu pulmão. Vamos imaginar que a gente tem um tapete que vai acumulando poeira, 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 poeira. Um dia você sacode aquele tapete e aquela poeira toda levanta. Então, se a gente começa a respirar sem usar toda a nossa capacidade pulmonar, nós podemos juntar, né, entre aspas, uma poeira aí debaixo do nosso pulmão. Então vamos pensar que esse pulmão é como se fosse uma grande garrafa. Quando eu coloco líquido em uma garrafa, a tendência existe uma lei da gravidade, o líquido vai para baixo da garrafa. Você não enche em cima da garrafa para depois encher embaixo. Você enche embaixo e depois vem enchendo em cima. Então, quando eu inspiro, né, o ideal é que eu consiga inspirar, ou pelo menos sentir que isso existe, né? As minhas costelas, elas se movem, elas se abrem, né? Então, se a gente pensar bem, a gente tem 3 regiões básicas no pulmão. Uma região inferior, né, que é essa mais baixa, que compreende essa altura das costelas. Se você colocar a mão no seu corpo, às vezes você nem precisa colocar a mão no seu corpo, para você respirar e sentir que as suas costelas estão se movendo, você está respirando corretamente, né? A sua respiração está chegando embaixo do seu pulmão. A gente tem uma respiração média, que é essa parte que está bem no peito, e a gente tem uma respiração superior, né? Que é no alto do pulmão. Quando a gente leva um susto, quando a gente tem um impacto emocional, a tendência a gente respira muito rapidamente, porque todo susto ele nos pede muita energia, né? E o pulmão ele nos energiza, ele traz energia vital para dentro da gente, né? O ar ele nos traz energia vital. Então, na hora da pressa, para você recuperar aquela energia que você está precisando despender num susto, por exemplo, ou num impacto, seja ele qual for emocional, seja ele da alegria, da tristeza, do medo, né, da angústia, a gente tende a buscar uma respiração superior.
Imagina se a gente vive uma vida de estresse constante, uma vida de ansiedade constante, a gente vai respirando cada vez mais em cima. E essa parte inferior do pulmão, ela vai ficando cada vez mais sem utilização. As mulheres, elas têm um corpo preparado para a maternidade. Quando nós engravidamos, o nosso bebê, ele vai ocupando os espaços que tem dentro da gente. A nossa respiração também começa a ficar mais curta, a gente começa a respirar mais rápido para poder buscar uma oxigenação maior e a nossa respiração tende também a subir. Então a gente precisa fazer um trabalho para que essa respiração continue, né, tranquila, sem exageros, porque daqui a pouco eu falo porquê do cuidado com os exageros, né? Mas para a gente poder manter a nossa oxigenação completa e a nossa energização perfeita. Então, por que eu preciso dessa vara? Por que falar em vara nesse momento? Porque é importantíssimo que a minha coluna, que é a minha vara física, ela esteja reta para que a minha respiração possa acontecer plenamente. Porque se eu estiver tombada para um lado, para o outro, para trás ou para frente, né, o meu pulmão ele não vai ter espaço para poder encher completamente. E por que é tão importante esse espaço ser preenchido? Além de garantir uma melhor oxigenação do meu sangue, dividindo o tórax e o abdômen, eu tenho um grande músculo que é o diafragma. Pessoas que trabalham com a voz, elas sempre escutam falar, respiração diafragmática, use o diafragma, vai cantar, use o diafragma, né? O diafragma, ele é um músculo fundamental para a respiração, porque é ele que controla a saída do ar. Então eu posso inspirar e falar e no minuto meu ar acabou. Ou eu posso inspirar e falar, continuar falando e começar a cantar, começar a falar forte, falar fraco, falar agudo, falar grave e meu ar não acabar, porque eu estava trabalhando com o meu diafragma. Quando eu inspiro, quando nós inspiramos, o nosso pulmão, então ele se dilata, né? Ele enche, ele assume o tamanho total dele e o diafragma, ele se dilata, ele se estende também para dar essa força, esse espaço ao pulmão. E no momento em que eu começo a fazer uma ginástica com esse diafragma, eu começo a dar força para ele, assim como a gente faz ginástica para o nosso corpo, né? Para o bíceps, para o abdômen, para as coxas. A gente também precisa fazer ginástica para os órgãos, os músculos internos. E o diafragma é um músculo importantíssimo. Ele vai controlar a saída do ar. Então, se você é uma pessoa que vai usar a sua voz, seja para falar, seja para cantar, seja para contar uma história ou dar uma palestra, para dar aulas, né? Você precisa aprender a usar a respiração diafragmática. Você precisa aprender a ter controle sobre este músculo. É muito simples, só exige um pouquinho de disciplina, que nem é uma ginástica como você faz numa academia, poucos minutos diários, né? Ou uma constante percepção da sua respiração, ela vai te trazer um certo automatismo para que você tenha, então, uma respiração boa o tempo todo. E, consequentemente, uma voz muito melhor e uma longevidade vocal muito maior, né? A gente lembra da Montserrat Caballé cantando, já bem idosa, com uma orquestra, e a voz dela varando a orquestra. Como que uma mulher consegue chegar naquela idade com aquela plenitude vocal que ela tem? Porque ela é uma pessoa que trabalhou, exercitou o músculo dela a vida inteira, né? Além do diafragma nos dar esta importância do ponto de vista da respiração, quando nós inspiramos, o diafragma se dilata, ele então massageia todos os nossos órgãos inferiores.
ele massageia os nossos intestinos, ele massageia os nossos órgãos reprodutores. E nós então passamos a ter uma vida muito mais saudável. Quantas vezes, ao ensinar respiração, numa aula de técnica vocal para contadores de histórias, depois o aluno chega e fala assim: Beatriz, eu tinha prisão de ventre, eu ficava por mais de uma semana sem ir ao banheiro, sem evacuar, e agora, depois que eu comecei a fazer isso, eu estou evacuando diariamente. Você é bruxa? Eu falei assim: não, é porque você está respirando bem, consequentemente o seu diafragma está fazendo a função dele de manter toda a sua saúde em dia. Então eu falo que para a gente cantar, ter uma boa voz, os nossos joelhos têm que estar bem, a gente tem que estar com os 2 pés plantados no chão, porque o corpo é uma grande máquina, é uma máquina toda inteligente, é uma máquina toda integrada, né? Não há um problema na garganta que às vezes que surja apenas na garganta. Quando surge um problema em algum lugar do corpo, você pode ter certeza que se não surgiu ainda, se você não tomar cuidado, surgirá em outro lugar do corpo. E às vezes, quando a gente resolve um problema, ou às vezes nem é um problema, mas quando a gente melhora a qualidade de uma célula corporal, né, quando a gente dá inteligência para ela, outras células passam a refletir isso. Toda ação tem uma reação, né? É uma pedra no lago que vai formando ondas. Então a ideia aqui é jogar uma pedrinha para formar ondas de saúde em você que está me ouvindo ou nas pessoas que estão próximas de você. Então, um bom exercício para começar é você perceber o seu pulmão, inspirar, né, e encher toda a parte inferior do pulmão, inspirar, encher a parte média do pulmão e depois sentir a parte superior do pulmão. Você pode respirar sentindo cada parte e depois fazer lentas inspirações e expirações de modo a preencher a parte inferior, depois a parte média, depois a parte superior, e esvaziando primeiro a parte superior, depois a parte média e finalmente a parte inferior, para você poder tomar conta do que é seu, desse corpo que te pertence somente a você e a não mais ninguém, né? A gente às vezes quer se dar conta de tantas coisas, quer falar muitos idiomas e ler todos os livros e saber tudo sobre todos, mas a gente não sabe, a gente desconhece aquilo que está mais próximo da gente, que é o nosso próprio corpo, né? E eu tenho certeza que quando a gente começa a prestar atenção na nossa respiração, eu tenho certeza por vivência disso, né? Nós melhoramos em muito a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade do sono, a nossa visão, a nossa leitura, a nossa interpretação, as nossas relações humanas. Então, fique com esse exercício agora, depois você volte na minha playlist Danda, né, e assista os outros vídeos que eu falo sobre respiração para poder trazer tranquilidade, para trazer harmonia, para superar a sua ansiedade, para te dar força física, né, no momento de pandemia e força emocional para a mesma situação. Até a próxima.